Nesse vídeo, eu vou te contar 3 sinais que eu observo na minha prática clínica que não parecem, mas podem indicar dependência emocional. Também vou te falar o que está por trás desses sinais, o motivo pelo qual eles acontecem e o que você pode fazer não para tratar, porque a dependência emocional não é uma doença, mas para você se desenvolver e passar a lidar com você mesmo e com as suas relações de uma forma mais funcional. Fica até o final para não perder nada. Olá, eu sou a Lilian de Paula, seja muito bem-vinda à Academia do Autoaprimoramento. Aqui eu compartilho conteúdo para te auxiliar a amadurecer e assumir o controle da sua vida. Quando se fala de dependência emocional, a maioria das pessoas acaba pensando só nas consequências que ela pode trazer para a área de relacionamento amoroso. E o meu objetivo, trazendo aqui para vocês esses 3 sinais que muitas vezes passam batido, é mostrar que ela compromete para muito além do que isso. Ela pode comprometer todas as suas outras relações, como as familiares, amizades, com colegas de trabalho, e também a forma como você leva a sua vida, que escolhas você faz, o que você se permite ou não fazer. Antes de eu te falar primeiro a característica, agora na sequência, vale dizer que a ideia desse vídeo não é a de que se você se identificar com uma dessas características, você funciona de forma dependente, mas sim a de que a maior parte das pessoas que funcionam em dependência emocional apresentam essas características. Aviso dado, bora começar. O primeiro sinal, pouco óbvio, de dependência emocional é a culpa frequente. É muito comum que pessoas que funcionam em dependência emocional sintam culpa por fazer coisas comuns do dia a dia, como, por exemplo, parar para descansar ou reservar tempo para fazer alguma coisa para si, como, por exemplo, ir para academia ou fazer algum hobby. Também é comum sentir culpa por comprar alguma coisa bacana para si, e nesse caso, a pessoa não tem problema, por exemplo, de pagar coisas que são obrigação, como, por exemplo, conta de água, conta de luz, conta de telefone. A culpa aparece quando ela paga por algo para realizar um desejo dela e não uma necessidade. É, falando de relacionamentos, é corriqueiro que a pessoa sinta culpa por dizer não para familiares, como por exemplo, pode ser que a pessoa tenha trabalhado as semanas todas, seja domingo, ela esteja muito cansada, e ela receba um telefonema da mãe convidando ela para um almoço de domingo na casa dela. E ela sabe que ela está cansada e que seria melhor ela ficar e descansar, mas por culpa de dizer não, ela vai mesmo sem estar em condições de ir. Ou falando de relacionamento amoroso, a pessoa sente culpa por só de pensar em falar para o parceiro ou para a parceira que está insatisfeito com algum aspecto da relação, como se fosse errado a pessoa estar insatisfeita com alguma coisa. E por que que a pessoa que funciona em dependência emocional acaba sentindo culpa por essas coisas corriqueiras do dia a dia? Parar para descansar, fazer uma coisa bacana para si, estabelecer um limite. Para você entender isso melhor, eu vou falar com você aqui brevemente sobre o conceito de dependência emocional. O termo dependência emocional, embora alguns façam diferenciação, aqui no Brasil costuma ser usado como sinônimo de codependência. E o termo codependência originalmente não é da psicologia clínica. Ele é da área médica que estuda adição em drogas e abuso de substâncias. Nessa literatura, ele é usado para descrever as relações da pessoa que tem adição a alguma substância. O caso clássico seria o da pessoa que tem um relacionamento amoroso com essa pessoa que faz abuso de alguma substância, e essa relação vai ficando cada vez mais difícil, trazendo cada vez mais prejuízos para a vida dessa pessoa, e ela não sai dessa relação mesmo assim. Num determinado momento, esse termo codependência foi emprestado para a psicologia clínica, e passou a descrever vários outros tipos de relações disfuncionais. E aqui no Brasil, passou-se a usar mais o termo dependência emocional. Se você procurar no Google, você vai ver que você vai achar várias definições diferentes. Esse termo ainda não é muito bem definido. É, Nessas definições, várias características se sobrepõem. Várias dessas definições têm características em comum e outras não.
A característica que eu vou trazer aqui para você agora, ela aparece em todas as definições. E na minha visão, ela é a que melhor define a dependência emocional, que é o seguinte: a pessoa que funciona de forma dependente, ela passa a abrir mão de necessidades básicas dela para manter um relacionamento com outra pessoa, né? Seja que tipo de relacionamento for, tá? Familiar, amigos, relacionamento amoroso. Então, se você se vê abrindo mão de necessidades básicas suas, abrindo mão do seu bem-estar para manter um relacionamento com alguém, muito provavelmente você está funcionando de forma dependente. Outras características que também são importantes, e essas outras três que eu vou te falar também aparecem em várias definições, são a pessoa dependente, ela se sente responsável por resolver o problema dos outros. Ela também tira o seu senso de autoestima, ou a sua percepção de valor de si mesma, pelo que ela faz pelo outro ou pelo que ela faz de maneira geral, né? Então, se ela consegue resolver ali o problema do outro, ela se vê como tendo valor; se ela não consegue, ela se vê como sem valor. Se ela faz alguma coisa e a coisa é bem sucedida, então, eu sou uma pessoa que é bem sucedida. Se a coisa dá errado, eu sou uma falha, eu sou um fracasso. É, e a pessoa também tira o seu senso de autoestima e de valor pelo comportamento do outro com relação a ela. Então, por exemplo, se a pessoa aceita ela, ela tem valor. Se a pessoa rejeita ela, ela não tem valor. E eu achei que vale a pena fazer uma diferenciação que é muito normal a gente ficar frustrado, chateado, porque alguma pessoa rejeitou a gente, não gosta da gente. Mas é diferente você definir o seu valor por isso. E esse é o caso da pessoa com dependência emocional. E a última característica que eu acho que é importante falar é a questão dos limites. A pessoa que funciona de forma dependente, ela tem uma dificuldade muito grande ou até uma inabilidade de estabelecer limites, porque ela passou por experiências na vida dela, em que ela aprendeu uma dessas duas coisas ou as duas. Que as necessidades dela valem menos que a do outro, então, ela precisa abrir mão das necessidades dela para satisfazer as necessidades do outro. E ela também entende que quando ela comunica alguma necessidade dela, ela está incomodando. E como ela está incomodando, isso é errado. Pensando agora nessas características, fica um pouco mais claro entender os exemplos de culpa que eu dei. Se uma pessoa acha que o valor dela está definido pelo que ela faz ou pelo que ela faz pelo outro, e que as necessidades dela são menos importantes que as dos outros, faz muito sentido que ela sinta culpa por reservar um tempo para si, ou que ela sinta culpa por descansar. Porque quando ela está descansando, ela não está produzindo. Se ela não está produzindo, não está fazendo nada para alguém, naquele momento ela não está valendo nada, né? E quando ela faz alguma coisa para si, ela está priorizando as próprias necessidades. E se ela aprendeu a priorizar a necessidade do outro, ela vai sentir culpa porque ela acha que é errado se priorizar. Nos exemplos que falam de relações, né, ali de falar para o parceiro que está descontente com alguma coisa, ou de dizer não para a mãe, por exemplo, mais uma vez aparece essa questão de se priorizar. E se a pessoa aprendeu que se priorizar é errado, que manifestar o que quer e o que não quer é errado, ela vai sentir culpa em sinalizar para o outro que ela não quer alguma coisa ou que aquele é um limite dela. E a pergunta que fica é como lidar com isso, o que fazer para melhorar? Acho que a primeira coisa é entender o que é a culpa e mudar a relação com ela, né? A culpa é um sentimento que, quando ela está num nível adequado, ela te ajuda a preservar suas relações. Por exemplo, vamos supor que você esqueceu o aniversário de uma amiga sua, e aí você lembra e fica culpado, fica culpada. E aí você liga para essa pessoa e fala: Nossa, Juliana, esqueci seu aniversário, aconteceu isso, isso, aquilo, me desculpa, parabéns, tal. Então, você sentir culpa por ter esquecido, fez com que você ligasse ali e preservasse essa relação, né? Agora, quando a culpa
ultrapassa o limite saudável, ela começa a barrar o seu desenvolvimento, ela começa a barrar a sua vida, barrar você de fazer coisas que seriam naturais de fazer, que são esses exemplos que eu dei, né? Você começa a não conseguir, fazer coisas para você, você começa a passar por cima do que é importante para você. Nesse momento, o importante é você sustentar o desconforto de sentir essa culpa. Por quê? Porque nem sempre quando a gente sente culpa quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa de errado. Muitas vezes a gente sente culpa porque a gente está fazendo algo diferente do que a gente aprendeu. Só que se você aprendeu alguma coisa disfuncional, vale a pena você sustentar sentir culpa por aquilo. Como, por exemplo, se você aprendeu, como eu falei aqui, que você tem que passar por cima das suas vontades, se desrespeitar para atender o outro, isso não faz bem para você, isso não é funcional. Então, vale a pena você sustentar esse desconforto de sentir essa culpa e fazer o que você precisa fazer para cuidar do seu bem-estar. Porque quando você consegue fazer isso, essa culpa vai diminuindo, porque você entra em contato com as consequências boas de fazer o que você está fazendo. Então, de conseguir descansar, já que você precisa descansar e não ir cansada a qualquer custo no almoço da mãe, é, de conseguir melhorar ali a qualidade do seu relacionamento, de repente, né, tendo uma conversa e sendo sincero. Então, é importante você sustentar o desconforto, porque ele vai te fazer entrar em contato com as consequências boas de fazer o que você tem que fazer e essa culpa vai ficando ali mais de fundo, vai perdendo o protagonismo, né? Então, a única forma de você avançar aqui é sustentar essa culpa. É importante, ter essa clareza de que a vida adulta envolve sustentar desconforto, aguentar sentir o desconforto, porque se você não aguentar, a emoção, o sentimento acaba dominando você e você não consegue fazer o que precisa ser feito para viver bem. Antes de eu te falar o segundo sinal, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no canal? Se você estiver curtindo esse vídeo, não deixa de se inscrever. É uma forma de retribuir e eu vou ficar muito grata porque agora o canal está no início e a sua inscrição faz toda a diferença. Não deixa de deixar o seu like também, porque isso faz com que esse conteúdo seja distribuído para mais pessoas. O segundo sinal pouco óbvio de dependência emocional é a irritabilidade frequente. E o que que é a irritabilidade? A irritabilidade é um estado de humor em que a pessoa fica bastante impaciente, se aborrece com facilidade e, quando se aborrece, reage com raiva. Inclusive, se você se identificou com esse sinal, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o ponto importante que você precisa entender para lidar melhor com a raiva. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você assistir depois que você terminar esse vídeo aqui. E por que que a pessoa que funciona de forma dependente sente essa irritabilidade frequente? Principalmente por duas razões. A primeira delas é porque, como a gente viu aí no sinal anterior, a pessoa que funciona de forma dependente tem dificuldade ou total inabilidade de estabelecer limites. Então, ela vai aceitando do outro coisas que fazem mal para ela vai aceitando participar de compromissos que ela não poderia ou não queria participar, vai aceitando que as pessoas falem com ela de um jeito que ela não gosta, e não faz nada a respeito. Então, isso vai deixando ela irritada. A outra razão é porque a pessoa que funciona de forma dependente, ela vai deixando de fazer coisas que são importantes para ela, né? Ela vai deixando de cuidar de aspectos importantes ali da vida dela, porque ela tá priorizando o trabalho, porque ela tá priorizando resolver o problema dos outros, ela vai se deixando de lado e aí ela vai ficando com várias pendências com ela mesma, e isso vai deixando ela mais uma vez irritada. E como lidar com isso? A primeira coisa é mudar a visão de limite. Quando você estabelece limite, você não está sendo ruim. Você está procurando ser um adulto saudável e funcional, né? O limite, ele não é uma maldade que você faz com o outro. Quando você estabelece um limite,
você tá fazendo aquilo exatamente porque você se importa com a pessoa e quer mantê-la na sua vida de um jeito bacana, né? Eu acho que um exemplo disso é o término, né? Quando a pessoa ainda quer que a pessoa esteja na vida dela, eu digo assim, término de relacionamento, né? De namoro, de casamento, enfim. Quando a pessoa ainda quer que a pessoa esteja ali na vida dela, ela procura conversar, estabelecer um limite, negociar. Quando ela não tá nem aí, quando ela não quer a pessoa mais na vida dela, ela termina, né? O que eu quero dizer com isso? O limite não é que você não liga para a pessoa, você tá estabelecendo um limite exatamente porque você liga, você quer ela na vida dela. Na vida dela, você quer ela na sua vida, né? O limite não é ser ruim, o limite é você procurando ser saudável e respeitar e procurar respeitar tanto as suas necessidades quanto as do outro, né? É, uma outra coisa importante é nivelar aí esse conceito que você pode ter em relação às suas necessidades e as necessidades do outro. Você não é menor que o outro, você não é menos, o seu desejo não é menos, o que você precisa não é menor. Então não tem nenhum problema em você trazer o que você precisa, em você comunicar o que você precisa e em você cuidar de você mesmo, porque você também é importante. O outro não é mais importante que você, ele não precisa mais que você, ou qualquer coisa assim. Então, é ter isso em mente. Limite não é maldade, você não é ruim, e você é tão importante quanto a outra pessoa, quanto a outra parte. O terceiro e último sinal, pouco óbvio de dependência emocional, é a dificuldade de fazer escolhas. E o interessante aqui nessa dificuldade de fazer escolhas é que elas podem ser escolhas de qualquer tamanho, tá? Pode ser a escolha do sabor, da sobremesa no restaurante, a escolha do curso na graduação, uma escolha importante profissional, uma escolha dentro do seu relacionamento amoroso, pode ser uma escolha de qualquer tamanho e em qualquer área. E por que que essa dificuldade de fazer escolhas acontece aí na pessoa que funciona de forma dependente? A primeira razão é o autoconceito, né, que a pessoa tem baixo de si mesma, então ela não se acha capaz de fazer boas escolhas. O segundo ponto seria o perfeccionismo. Como é uma pessoa que se define pelo resultado daquilo que ela faz, essa escolha não pode dar errado, porque se essa escolha falhar, eu sou uma falha. Então, quando a pessoa vai fazer uma escolha, ela se depara ali com as possíveis falhas daquela escolha, ela volta atrás e escolhe a outra coisa. Quando ela se depara com as possíveis falhas dessa outra escolha, ela volta atrás. Aí ela fica paralisada, indo de um lado para o outro e não escolhendo coisa alguma, né? E isso acontece também pela percepção que a pessoa tem de si mesma de não ser capaz de lidar com os problemas, com as falhas que podem sair dali, né? Como se ela não pudesse resolver. Então, os passos para lidar com isso, primeiro é entender que não existe certo e errado, escolha perfeita, algo assim. A vida não é uma prova do Enem ou um concurso público que tem um gabarito com certo e errado. A escolha que existe é a escolha é, considerando o que você sabe no momento sobre você e sobre a vida e o que você dá conta emocionalmente. Então, existe a escolha adequada para você naquele momento e não escolha certa e errada, né? E saber que se uma escolha sua não sai como você gostaria, não é o fim do mundo. Você pode aprender com aquilo e fazer melhor de uma próxima vez, né? A gente tem uma certa ilusão de que se a gente escolhe uma coisa e ela não sai como a gente gostaria, a outra escolha teria saído melhor. Isso é ilusão, né? É uma suposição, não dá para saber. Porque quando você escolhe uma coisa e você não gosta da consequência, poderia ser que você escolhesse outra, tivesse outro resultado, mas você também não gostasse da consequência. Ou se você escolhe uma coisa e gosta da consequência, poderia ser que você tivesse escolhido outra e gostasse ainda mais da consequência. Na realidade, não dá para saber. Essa coisa de, uma teria dado certo e a outra teria dado errado, é um pensamento muito maniqueísta, é um pensamento muito de bem e mal, certo e errado. Que se a gente for olhar, é um pensamento no fundo muito infantil, né? A vida real, adulta, ela é muito mais sofisticada, não é preto e branco. Tem ali 50 tons de cinza no meio, né? Ali de nuances. Então, a gente achar que saberia o que que iria dar, na verdade, é uma ilusão.
Outro ponto bacana é aprender a tolerar a frustração, né? Porque a falha ela faz parte da vida, né? Se você for ficar fugindo de falhar, você vai fugir de viver, né? Porque falhar não significa que você fracassou, que você é um erro, que você é terrível. Falhar indica mais que você está buscando alguma coisa na sua vida, que você está se propondo fazer alguma coisa. Porque só não falha quem não tá fazendo nada, né? Quem não tá fazendo nada não tem como falhar. Se você tá se propondo a fazer alguma coisa, provavelmente em algum momento você vai falhar, porque ninguém é perfeito, né? E o olhar bacana para lidar com isso é você entender que é isso, que a falha é uma parte do processo que você está passando e ela pode te ajudar a se aprimorar, a ser melhor num momento daqui para frente. Se você assistiu esse vídeo até aqui, escreve aqui nos comentários cheguei para eu saber que você chegou até esse ponto. E se você tem interesse em fazer psicoterapia comigo, você pode preencher o formulário aqui na descrição. Até o próximo. Tchau, tchau.